Fala pessoal, tudo bem? Depois de um bom tempo sem fazer live, tô voltando nessa quarta-feira aí pra gente bater um papo. Vou bater um papo com um grande amigo, com o Adem. A gente vai falar sobre o testemunho que ele tem na vida dele, que é bem interessante. E eu quero agradecer a você já que está entrando com a gente aí, Marcelo Mazei, grande Mazei, Júlio Cesarini, Simone Oliveira, Paula Cris, a Alessandra mandando um oi aí. Você, se puder, já ir mandando para os seus contatos o nosso link aí para a galera acompanhar junto com a gente essa live. Vai ser bem interessante, viu? Tenho certeza absoluta que vai mexer também. Se a luz está acesa aqui atrás, está acesa. Se vai mexer. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Tá bom assim? Graça e paz, Mazei. Assim fica melhor, ó, ou não? Acho que não, aí eu não vou chegar direito, vai ficar no meu óculos lá. Acho que assim tá melhor. E o bate-papo vai ser... Fala Nalva, chegou com a gente, Fabiana também tá com a gente, Paula Tabiti também com a gente, obrigado pelo carinho, Fabiana lá da Vila Madalena. Oi Paula, tudo bem? Doro Olegário, boa noite também. Boa noite, Nalva. Vai avisando o pessoal aí que a gente já vai começar o nosso bate-papo. E eu tenho certeza que vai impactar muito. É você que nos acompanha, a gente vai falar, a Eliane Fazani também, Eliana Fazani chegando aí, vai impactar você. E eu tava com saudade de fazer live, viu? Fazia tempo que eu não fazia isso. Judite chegando por aí também. Luciana, beijo Lu, obrigado pelo carinho. Adem, te chamei, não sei se você tá aí, velho. Convidei você, não? Tá aí? Opa, vou só inverter aqui a imagem. Só não vejo. Alô? Tua cabeça tá cortando aí, velho. Vamos lá. Me enquadro aqui. Levanta um pouco só a sua câmera aí, velho. Fica melhor. Tá ouvindo? E Ouvindo? aí? Eu te ouvo. Ova. Te ouvo. É que aqui para mim aparece legal. Como é que tá aí? Ainda tá cortando? Aí, tá. Ó, Agora não. Agora não. Parece que você tá caindo. importante, Tá parecendo que você tá importante é o caindo. áudio. Parece que você tá caindo para trás. Mas tudo bem. Tá tudo jóia. Não, tô de pé aqui, tá tudo. Gente, esse é meu amigo Ari, nosso grande parceiro, meu amigo também, ele que é musicista, guitarrista, violonista, cantor, instrumentista. Nossa, quantas qualidades. Homem de Deus. Fala aí, Ari, se apresenta pra galera. Boa noite pra você, velho. Boa noite, Júlio. É muito uma alegria estar aqui. Eu sou admirador da sua arte de comunicação, né? Nós aqui em casa somos seus fãs. Que isso, Já faz um tempo que eu acompanho a sua trajetória. Acho que você é um excelente comunicador. Tem uma característica muito importante que é a simpatia, a sinceridade, né? Você é um cara sincero em tudo que você faz. Isso é muito bom. E é isso que a comunicação precisa, de sinceridade. Eu, na verdade, eu sou um cara que gosta de música, em primeiro lugar, né? Acho que a coisa que eu mais gosto na vida é música. E através dela que eu fui desenvolvendo todas as coisas que eu fiz até hoje, que eu venho desenvolvendo, enfim. É o que eu gosto de fazer música, de criar músicas, de interpretar músicas. Então, para mim, eu, acima de tudo, me considero um cara que gosta de música, né? Eu não me considero especialista nem capacitado. Eu sou um cara que gosta, né? Gosto de música e, enfim, é a minha linguagem, digamos assim, né? Mas isso não me impede de fazer outras coisas também, como esse livro que eu escrevi agora. É um testemunho, né? É uma história meio biográfica, mas eu gostei da coisa de escrever, assim. Eu acho que é uma linguagem muito interessante. Eu gostei da ideia. Falando, Provavelmente eu vou fazer mais. falando nisso, eu quero já falar com a galera que está acompanhando a gente aí. Eu estou na iminência de começar a escrever um livro também, entendeu? E esse livro vai contar um pouco não, ele vai contar o testemunho de tudo que eu já vivi na vida. As pessoas que me conhecem, que são mais próximas a mim, sabem que eu cheguei a... Eu vivi, passei por momentos na minha vida onde eu conheci o cheiro do inferno. Sabe, eu sinto, eu senti o cheiro de como é você viver uma vida desregrada em vários acidentes que eu tive, em socorrer amigos meus que estavam morrendo
próximos a mim, acidentes, em acidentes que eu já passei. Então eu fui incumbido, e vou até colocar dessa forma, cara, porque eu fui incumbido por Deus para escrever o meu livro, para contar um pouco de tudo que eu já vivi e de quem eu sou hoje. Não que eu seja um cara muito especial, não que eu seja santo, mas enquanto a minha vida foi transformada nesse período que eu tenho caminhado com Deus. Claro que tem muitas coisas a serem consertadas, tem muita coisa para ser vista, revista, melhorada também, mas o que eu já galguei nesses 10 anos aí, me traz muita felicidade ao coração de saber que existe uma vida além da vida que eu levava. Não que fosse algo assim, aberração, mas eu achava que o mundo era para a gente estar a passeio. Infelizmente, Deus, uma hora, ele olhou para mim e falou, cara, está na hora de colocar a mão nesse cara aí, porque eu tenho um propósito na vida dele e eu vou sustentar ele e tirar ele de tudo que ele tem vivido. E foi fantástico, cara. Não que eu até não fui bandido nem nada, mas tive uma vida. Mas amei. Isso vai ficar para quando eu tiver a oportunidade de escrever o livro. A gente está aí também batendo um papo com o Adem que acabou de escrever um livro também. Talvez ele vai me ajudar a montar, porque são muitas passagens que eu tive, muitas histórias que eu vivenciei, e a gente precisa colocar isso tudo em ordem e precisa de um profissional para poder fazer isso. Adem, Oi. a palavra fala em João 8,32, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Me veio na cabeça esse versículo bíblico agora. Por quê? Porque a gente vai entrar num assunto muito sério contigo, velho, que eu acho importante a gente colocar nesse bate-papo. E é um assunto que ele tem impactado de forma negativa a vida de muita gente. Não é só no Brasil, não. É no mundo. Sabe? Que é o lance da pornografia. Do vício da pornografia. Sabe? Tem pessoas que passam a noite inteira, das 10 da noite às 6 da manhã, vendo pornografia no computador e vai trabalhar às 7. E muitas vezes fazendo isso com a esposa deitado na cama quando está casado. E eu quero deixar uma coisa bem clara aqui para você que está nos acompanhando. Isso não é uma acusação para ninguém. Infelizmente, isso é um vício que escraviza as pessoas e que as pessoas muitas vezes não conseguem se libertar disso. Para começar o nosso bate-papo, teve uma pesquisa feita na Inglaterra uns anos atrás, e segundo os entrevistados, e segundo um consenso dos médicos, chegou a uma conclusão de que é mais difícil o ser humano largar do vício da pornografia do que do vício da droga. Para você ver o nível de escravidão que está isso. E isso, infelizmente, ele impede muitas vezes, ou melhor, ele impede constantemente a pessoa de fluir na vida, porque esgota as energias dela, isso é demoníaco, sabe? E você ficar ali, de frente ao computador, durante horas, sabe? É algo que é bem difícil de se lidar com isso. Então, eu queria que você começasse contando pra gente o que você vivenciou. Não me conta como você saiu ainda não, porque você vai contar isso no nosso bate-papo. Você que está ligado comigo aí no Instagram, nessa live, a gente vai contar do começo do que o Adem viveu e de como ele é hoje. E o que aconteceu para que ele fosse liberto desse vício. Foi uma pílula mágica? O que foi? Não, é importante que você saiba disso, tá? Mas eu não vou contar agora não. Eu quero que você conte como é que começou isso tudo, Adem. Bom, a minha memória é muito clara, né? Isso começou na minha vida por volta de uns 12, 13 anos, 13 anos, 1983, quando eu estava na casa de um amigo, na sala de visita, né, da casa, vendo TV, a gente estava fazendo um trabalho do colégio, e eu vi que tinha no canto uma revista, né? Na época era aquela revista Ele e Ela, né? Que é uma das mais famosas que tinha, que era tipo um lado B da Playboy, assim, né? A Playboy era top, a Ele e Ela era meio... Quem tiver mais de 40 talvez vai lembrar dessas coisas, né? Eu lembro. Aí eu vi essa revista lá e a capa tinha uma mulher qualquer lá, né? E me chamou atenção. Eu fui olhar a revista e comecei a olhar. E apesar de ter as fotos, né, já na época, o que me chamou a atenção foram as histórias. Era uma seção chamada Fórum, onde as pessoas relatavam
pseudo-experiências sexuais, né? Ou seja, depois eu fui entender que aquele era um redator que ficava escrevendo histórias lá, enfim, e eu comecei a ler aquelas histórias e aquilo foi mexendo com a minha ideia, né? Com a minha mente, assim. Eu não tinha tido experiência com isso ainda, minha história não começa por nenhuma história presencial, por nenhum abuso, nada disso. Ela é realmente uma coisa que combina muito com o meu estilo, né, que eu sou uma pessoa mais introspectiva, que é uma coisa que foi mais aqui, ó, foi um bombardeio mais mental. Então comecei vendo a revista, né, e comecei a ler as historinhas, o pessoal foi fazer o trabalho em outra sala, eu falei, daqui a pouco eu vou tal. E fiquei lendo aquelas histórias, né, e aquilo foi me chamando a atenção, né, a linguagem, as imagens, as cenas, e tá, passou um tempo, deixei tudo lá, deixei a revista lá, tal, nem comentei com ninguém, mas aquilo começou a produzir uma curiosidade na minha mente a respeito, né, esse despertar, o início do despertar sexual, né, mental para mim, começou a deixar umas ideias, assim, aí eu comecei a reparar mais nas coisas, Você tinha de reparar 12 mais para 13 anos. 13 anos. Como foi no ano de 83, eu não me lembro se eu já tinha feito aniversário ou não, né? Então, é de 12 para 13 anos. E a coisa não era tão sexualizada na época, né? Aquelas super apresentadoras, né, mágicas que vieram logo depois, elas não eram ainda... não existia essa sensualização que existe hoje, né? Então era uma coisa meio até tradicional, digamos assim, né? Você vê, 1983 já são muitos anos, era coisa da revista mesmo, né? Coisa impressa. Aí eu comecei na minha casa não tinha essas coisas, né? Eu não achava isso, pelo menos meu Deixa pai se só, usava, minha mãe. deixa eu só fazer um Oi. adendo nisso aí, para quem é mais novo e bem mais novo que está acompanhando a live. Na época do Uhum. Alien, na minha época, eu tenho 50 anos hoje, era difícil você ter acesso à pornografia, porque essas revistas eram vendidas em bancas de jornais e as fotos que estavam as pessoas nuas, elas eram tapadas com uma tarja preta ou uma tarja vermelha. Isso instigava muita curiosidade de nós quando éramos crianças, né? Eu assinei a Playboy durante muito tempo e falava para minha mãe que eu queria assistir, assinar a Playboy por causa das entrevistas. Eu nunca li uma entrevista da Playboy, cara. Baita conversa fiada Ninguém, isso né? aí. Mas Ninguém, hoje né? hoje está muito pior. Hoje o acesso à pornografia, e é um mercado extremamente rentoso. Eu vou até contar uma história de Hollywood para as pessoas sobre os jovens que estão nas sarjetas em Hollywood. Vou explicar o porquê eles estão nas drogas e na sarjeta, o que acontece muito lá, mas depois eu só quis fazer esse adendo, porque na nossa época, a pornografia era mais difícil de você ter acesso a ela, como hoje, né, Aden? Aí que entra uma localidade lá na cidade de Santo André, onde eu morava, né, na época. Travou para mim Lá aí vai também. lembrar. É, Será que travou? aqui tá normal. Era uma banca chamada Mickey. Que era? Era uma banca que vendia revistas usadas, em geral, todos os tipos de revistas usadas, e ficava perto da escola que eu estudava, no centro da cidade, lá em Santo André, e eu descobri, casualmente, né, que essa banca vendia revistas para qualquer idade, desde que você tivesse dinheiro, fosse lá comprar a revista. Então eu descobri um veículo, né, para poder ter acesso às revistas, né? Elas vinham. E na época eu comecei a reparar também naquelas revistinhas que eram feitas à mão, sabe? Desenhadas. Hoje em dia, acho que Sim, sim. às vezes você encontra na internet isso, E mas aí? na época, né? Era revistas desenhadas com temas assim absolutamente bizarros, né? Coisas que hoje são até temas sérios, né? Sim. Tinha historinhas sobre incesto, historinhas sobre pedofilia, zoofilia, era um negócio assim, era uma subcultura, né? Que não era tão veiculada nos meios de comunicação, mas era uma coisa que existia, né? Socialmente, digamos assim. E aí eu comecei a pegar essas revistas, era barato, vendia por um preço, né? Aí fui fazendo esse arsenal de revistas mais revistas simples, né? Mas elas eu sempre me ligava mais na questão das imagens e nos textos, né? Nos E contozinhos. E você isso foi passava horas vendo isso aí? Você passava tempos vendo isso? nessa época. Eu estudava de manhã, um período da tarde eu estudava, até era estudioso, tirava boas notas e tal, mas tinha um período, né? Eu sempre fui filho único, minha casa sempre foi muito
tive sempre muito tipo, privacidade, né? Então eu ficava, a partir de um certo horário, eu ficava meio sozinho lá e começava a ler e tal, e aí isso foi mexendo com a minha mente, né? Eu começava a pensar em inúmeras situações, né? Eu até relato isso tudo no livro de uma maneira leve, né? Eu vou contando algumas coisas que tinha na época, os aparelhos que tinha na época, as distrações, os vídeos cassetes que logo depois veio na cola das revistas. Eu fui acompanhando a evolução das mídias na época, né? Então, logo depois das revistas vieram os filmes de videocassete. Aí eu já fui, a idade foi avançando, 15, 16. Não tinha idade para alocar, para ir na locadora pegar fitas ainda, mas eu não sei como, não me lembro bem essa etapa. Eu acho que, como tinha o nome, né, o livre acesso na locadora, eu alugava qualquer fita. Então, com 15, 16 anos, eu não tinha ainda o aparelho, mas às vezes eu pegava emprestado para fazer trabalho na escola e ia pegando as fitas. E isso foi aumentando a ansiedade, né, e o grau de recursos, né, que eu investia nisso para cada vez mais. É como uma droga mesmo. Eu não tenho nenhum problema em falar isso, porque é uma coisa que vai tomando espaço em você, né? Você vai permitindo que ela entre e aquilo começa a dominar seu pensamento de uma maneira. Tudo que você faz, você pensa nisso, né? Você E fala, o aí que eu você vou já fazer agora começou, para. e aí você já começou a olhar diferente para as mulheres na rua também, não? Ah, já, isso já nas historinhas, né? Eu já começava a pensar naquelas historinhas com as coisas próximas, né? Com as amigas, né, da escola, ou pessoas que eu via na TV, coisas desse tipo. Mas eu sempre fui muito na minha, né? Então ficava tudo na mente né? Graças a Deus que com 11, 12 anos eu já comecei a me interessar por música, um pouco antes. E isso me salvou a vida diversas vezes, né? Porque eu passava um bom tempo ligado na música, seja ensaiando ou aprendendo, tocar, ouvindo música. Eu sempre gostei de discos, né? Ouvia discos, via capa. Naquele tempo a gente via os discos, lia as letras, via quem tocava nos discos, tal. Mas, né, sempre era um período, né? A coisa ficou numa proporção mais gigantesca, né? Mais para frente, quando eu já fiquei ficando mais adulto, que é aquilo que você falou no início, né? De às vezes varar madrugadas, assim, mas aí conforme a tecnologia foi avançando, a gente pode ir com calma até chegar Tá, vamos nas lá. evoluções, né? Então tá, vamos dar uma dinâmica aqui agora também, que antes da gente falar dessa adolescência sua e de você começar a varar as noites, eu quero trazer algo importante para a galera que está acompanhando a gente, e que acho que vai chamar a sua atenção também no que eu vou contar agora. Eu estive na Califórnia um tempo atrás, e eu rodei um pouco a Califórnia, e eu fiquei mais... meu ponto de referência era Los Angeles. E em Los Angeles eu me deparei com muitos jovens drogados nas ruas de Los Angeles. Jovens bonitos, cara. Mulheres lindíssimas. Pessoas bem afeiçoadas, extremamente como maltrapilhos nas ruas em Los Angeles, pedindo esmola para comprar droga. E aí eu fui entender o porquê que acontecia aquilo com essa grande quantidade de gente de 20, 18, 19 anos, 22 anos nas ruas. Sem ter como morar, sem ter o que comer e usando muitas drogas. Aí eu descobri, então, que isso aí acontece pelo seguinte: muitos americanos que têm o sonho de ser famoso, de fazer um filme, de ser ator ou ser atriz, eles, quando atingem a maioridade, se mudam para Los Angeles a fim de pegar algum papel de coadjuvante, algum filme, alguma coisa. Chega lá, essas pessoas começam a insistir na carreira e não decolam. Aí o que acontece? Homens bonitos, mulheres bonitas, uma idade boa, são atraídos pelo mercado pornográfico. E o que acontece? Essas pessoas começam a se prostituírem nesses filmes. E começam a fazer vários filmes. Aí o que acontece? Chega uma hora que eles são jogados esses filmes e não tem para onde mais. E aí eles vão para as ruas. E a cultura do americano é diferente da nossa cultura aqui no Brasil, onde os pais abraçam os filhos. Lá não. Lá o filho saiu de casa, é área, velho, não volta mais para casa. Entendeu? Então eles não voltam para casa e ficam jogados nas ruas pedindo esmola e se drogando. Lá em Venice Beach é como se fosse uma Cracolândia nossa. Muitas pessoas falam, poxa, Venice Beach, não sei o quê, lindíssimo. É bacana, mas é uma Cracolândia um pouco melhorada, entendeu? Porque não tem tanta gente como tem na Cracolândia aqui, mas tem muita droga. E é muito feio Venice Beach quando vai chegando às 6 horas da tarde. Então, o mercado pornográfico, ele fatura demais com os seres humanos
e descartam os seres humanos, e quando descartam esses seres humanos, eles são descartados no lixo da vida. Essa é a realidade. Então eu queria só colocar isso aí para as pessoas, para comentar que muita gente não sabe disso também, mas é uma realidade que acontece, não só em Los Angeles, como em outras cidades pelo mundo afora. Bom, aí eu volto contigo de novo, nós passamos aí a sua fase de adolescente, e aí você entra aí numa fase mais adulta dos seus 20 anos, e aí já começa, Adi, um pouco mais para frente, apareceu o computador, apareceu algumas coisas. Relata para a gente como é que foi isso aí. Até um capítulo à parte, né, no livro eu vou evoluindo, né, historicamente, e quando chega por volta dos anos 90, eu já tinha um hábito aí, em 1990 eu tinha 20 anos. Essas coisas de locação, né, na época eram vídeos cassete, né, fitas de vídeo cassete, aí eu locava o aparelho em casa, eu tinha dois, né, que eu assistia e o outro que eu fazia as compilações de melhores momentos, né, como a gente fazia com fita cassete, com os LPs, né. Então eu pegava os filmes e assistia as cenas que eu gostava, eu ia montando numa outra fita, aí eu cheguei a ter umas 60 fitas de 6 horas, assim, todas com montagens já, né? Isso levou horas para você montar? Isso levou anos, Não, horas para você montar? levava, porque assim, o que eu fazia? Eu pegava, alugava no fim de semana 11, 12, 13 fitas às vezes, e ficava fazendo essa compilação. Então eram madrugadas, né, que eu passava, às vezes eu já tinha alguma coisa para fazer no dia seguinte, tinha que levantar cedo e tal, mas ficava às vezes horas e horas assistindo, fazendo isso, né, me exaurindo, né, mental, física, espiritualmente e tudo mais. Aí até que foi, né, fui acompanhando a evolução, o videocassete, os DVDs e tal, mas aí chegou o computador. Em 1997 eu tive meu primeiro computador de mesa. E aí eu descobri, aí assim, né, é como se você já tem aumenta a tua gama, né, de possibilidades, porque eu sempre fui esgotando as possibilidades, né, as revistas, mas assim, eu mantinha algumas, tal, mas eu ia buscando as novas formas, né, as fitas de vídeo, os DVDs e tal. Aí quando eu vi a internet, me abriu uma possibilidade muito devastadora, né, hoje eu digo isso, pelo meu comportamento tímido, que eram as primeiras salas de chat, por exemplo, né. Você acessava as salas salas de bate-papo, eu nem sei se isso existe mais hoje em dia, tá? Porque desde que eu me libertei, há um certo tempo, eu não tenho nenhum tipo de contato com isso mais, e nem sei se isso funciona ainda. Mas eu imagino que hoje a gente tenha muito mais facilidades que não tinha na época. Hoje tem os Não tinha... aplicativos. Hoje tem os aplicativos. E tem... que te faz... e tem celular, tudo, pessoal, né? Ele te arruma parceiros e parceiras casadas ou não. Tem os aplicativos hoje, que é muito mais incisivo ainda do que aqueles chats de bate-papo que tinha. Pois é, e aí eu fui ficando naquilo, né? Primeiro eu começava conversando tal, né? E eu até que conversava sinceramente com as pessoas tal, mas sempre já levava para esse lado, né? E aí eu fui aumentando essa possibilidade de descobrir, interagir com as pessoas, né? Encontrar aquelas que tinham essa mesma... Aí eu descobri, né? De uma maneira até prática, que muitas mulheres vivem esse problema também. Mulheres casadas, mulheres que são cristãs, enfim, qualquer tipo de situação, né? Que assim, eu sempre fui muito covarde e hoje eu vejo que é um tipo de uma preservação de Deus, assim, na minha vida, né? Eu nunca quis partir para as realidades da coisa, né? Eu me satisfazia sempre no plano mental e eu não queria, sabe? Às vezes tinha situações que eu não queria, assim. Eu raramente tive algum encontro pessoal nesses períodos, né? E também até me perguntaram hoje, né, se eu costumava ter problemas também com garotas de programa, essas coisas. Eu nunca fui para esse lado, né, de personalizar a coisa. Era sempre mais o vício com a imagem, né, a imagem pornográfica, o texto pornográfico. Aí depois, né, com a internet, os sites, né, comecei a descobrir os sites e aí fui engendrando por toda uma série de coisas, mas eu fiquei um bom tempo focado nessa coisa dessa troca de experiências, né? Porque você está ali interagindo, né? Sem precisar se identificar, o que para mim era saudável, porque eu tinha essa senso de preservação, digamos assim, né? Eu não gostava de me expor tanto. E então aí às vezes aí depois você ficava, né? Conhecia a pessoa um pouco melhor, ia por telefone, ficava conversando.
e tal, ia, né, assim, noites também perdia com isso, né, às vezes tinha compromisso de manhã, eu ia gravar às vezes de manhã, chegava aquele zumbi, assim, Porque totalmente desconcentrado, né. isso demanda uma energia muito grande da pessoa e é muito demoníaco por quê, cara? Porque é um prazer egoísta, é o prazer de uma pessoa que não tem muitas vezes, não estou dizendo o seu caso, mas eu quero colocar aqui, é o prazer de uma pessoa que muitas vezes não tem coragem de se relacionar com uma outra pessoa. Isso acaba se tornando um vício tão grande que dificulta muito o relacionamento de uma pessoa para com a outra, porque é complicado isso, né? A galera está chegando agora aí, eu vou deixar bem claro para vocês, a gente está falando aqui sobre o vício da pornografia, o Adem é o meu convidado de hoje, e ele é um cara que teve esse problema durante quantos anos, Adem? Olha, fazendo uma somatória da libertação final, dá uns 32 anos, viu? 32, 32 anos. 33 Eu vou anos. colocar de uma forma bem impactante, Adem, se você me permite, posso, cara? O À Adem é um vontade, não cara tem que foi problema nenhum. viciado em pornografia durante 32 anos. Hoje é um homem casado, tem filho e o mais importante, foi liberto disso e já já a gente conta o que aconteceu para ele ser liberto para você. Por que eu digo já já? Porque esse é um problema que acontece em quase todas as casas. Só que é um problema velado. A pessoa que passa por isso, ela não se conforma, ela muitas vezes ela quer sair disso, ou quase sempre ela quer sair, mas ela não consegue, e ela tem vergonha de chegar para alguém e expor que passa por esse problema. E fica num ciclo vicioso. Não, hoje é a última vez. Não, não. Agora é a última vez. Não, agora eu vou fazer só mais essa vez e nunca mais. E isso vai perdurando por 32 anos. Pode seguir. Pois é, e tem uma coisa aí que nesse aspecto todo, que é aquela sensação de a hora que eu quiser eu paro, sabe? Assim, a hora que eu quiser eu paro, né? A hora que eu ver que isso daí está me prejudicando, eu paro. Esse é um engano terrível. E fazendo um paralelo, né? Eu tive durante esse período, eu tive alguns relacionamentos, né, relacionamentos longos, né? Que eu sempre fui ligado em relacionamentos longos, mas eu não passava para os relacionamentos essa realidade, né? Então ficava uma coisa meio paralela, né? Eu achava na minha mente que aquilo era uma coisa normal, era uma forma de eu ser fiel, digamos assim, né? Mas eu não sabia que isso destruía a minha capacidade de relacionamento, né? A minha própria disposição, energia e tudo mais para experimentar as coisas mais a fundo mesmo, né? Você fica meio anestesiado, né, com esse tipo de situação e você fica, isso é uma coisa importante, você fica atrelado, preso a um tipo de prazer totalmente mentiroso, né, que eu fui entender depois, né, de que passou tudo isso, que eu fui experimentar o que era realmente um prazer nessa área sexual, era um prazer falso, era uma migalha de prazer, era uma ilusão de prazer, porque você ficava, era uma coisa que mexia na sua mente, na sua cabeça. Então era uma ilusão de E é um prazer, prazer não era uma egoísta, né, sensação Adem? real. É um prazer egoísta, né, cara? Egoísta, pobre, né? É uma migalha de prazer, né? Um prazer egoísta, pobre, assim, que você só vai conseguir realmente entender que aquilo é pobre quando você experimenta uma realidade diferente, né? Que quando você está ali, você fala, pô, isso aqui é o máximo, né? Então, às vezes eu chegava em casa, assim, meio, sei lá, cansado, chateado. Agora eu vou assistir um monte de filme aí e tal, né? Eu ficava naquela coisa que te trava, né? Você fica parado no mesmo lugar, alimentando os mesmos pensamentos ruins, destrutivos, tal, né? E achando que você está ao máximo, né? Nossa, eu estou aqui no máximo da, Ô, da, Adem, da, e da... você comentou Oi. que você teve relacionamentos durante esse período do vício da pornografia, mas você, na época, você tinha relação nesses relacionamentos, tinha relação sexual, e mesmo assim, você passava esses períodos longos consumindo a pornografia sem que a sua parceira soubesse e apenas o prazer com ela não te satisfazia. Você tinha que buscar esse outro prazer individual dentro da pornografia. Porque era uma coisa totalmente da minha mente, né? E não tinha como aplicar aquilo que eu via na pornografia, porque a realidade não opera daquela forma, né? As mulheres não são daquela forma, os homens não são daquela forma, não é daquela maneira que se envolve a dinâmica, né, do casal, digamos assim, né? Eu gosto dessa coisa da aliança do casamento, porque aí você tem a perfeição da coisa, né? Você tem
a plenitude da coisa. Então, eu me relacionava, mas era aquele relacionamentozinho, eram relacionamentos legais, bacanas, né? Mas, assim, era pequeno, né? Era pouca coisa, né? E na época, assim, no início, a gente não, pelo menos na época que eu vivenciei, os relacionamentos não eram completos, né? A gente, né, no início do final dos anos 80, metade dos anos 80, para você conseguir um pouco mais de intimidade, era uma batalha que, né, não é como acontece hoje, né? Os processos eram bem mais lentos, e isso às vezes dava aquela energia a mais, né? Você ficava, né, hormonalmente, né, estimulado e aí recorria. Mas com o avançar do tempo, onde eu passei a ter atividade sexual mais normal, era uma coisa assim muito pequena, muito esse compartilhar era muito pouco, né, porque a minha energia estava totalmente consumida com outro tipo de coisa, né. Isso, por mais que, né, as pessoas às vezes não falem, isso te traz problemas de ejaculação, traz problemas de ereção, de libido, você fica, sei lá, não é uma boa comparação, mas supondo que você foi numa churrascaria e depois você vai comer, você não vai mais querer comer, né, você já está pleno, né? Eu vou trazer um termo que um médico colocou no programa comigo a semana retrasada sobre isso daí. Ele te traz uma insensibilidade à relação sexual. Ou seja, isso é um perigo, o consumo da pornografia, por quê? Porque o cara ele vai perdendo, como o Adem disse, a libido nas coisas corriqueiras do dia a dia com relação a uma parceira. E aí, para ele conseguir atingir o clímax, ou para conseguir ter uma injeção de ânimo para praticar uma relação sexual, ele começa a viajar em coisas e começa a obrigar a parceira a fazer aquilo que ele está pensando que ela tem que fazer, porque ele precisa daquilo. E aí o que acontece? Aí começa o quê? Começa numa coisa comum, de repente vai aumentando, aí o cara vai perdendo a mão, de repente já quer levar a mulher numa casa de swing. Gente, eu estou falando algo aqui, sabe, pode parecer pesado, mas é a realidade. A gente está colocando aqui, eu sou cristão, o Adem é cristão, mas eu já fui do mundo, eu já vivenciei coisa do mundo e ainda sou um cara que tenho buscado em Deus muitas melhorias dentro de mim, mas a gente vivencia as coisas e eu felizmente, eu sempre gostei muito de mulher, cara. Infelizmente, foi um defeito que eu tive, né? Mas eu nunca passei da conta, cara. Porque o perigo é a pessoa começar a passar da conta. Você vê pessoas que fazem a pedofilia, você vê a zoofilia, pessoas transando com animais, pessoas levando a mulher, cara, a mulher, a esposa para casa de swing. E eu volto a dizer aqui que esse bate-papo nosso, para quem estiver assistindo agora ou assistir depois, nós não estamos condenando quem faz isso. Não estamos colocando o dedo na cara. O intuito dessa live nossa, trazer um testemunho do Adem, é para mostrar que existe uma solução e existe cura para o vício, que é um dos piores vícios na vida de um ser humano, cara, que é o cara que está consumindo a noite inteira em sites e sites e sites de pornografia e ele não consegue ter prazer, porque ele espera sempre a próxima foto, ele espera sempre o próximo vídeo, ele espera sempre o próximo momento, né, Adem? É isso mesmo? Você quer expandindo, né? Na época, isso é uma coisa que eu conto no livro, aliás, no e-book, né? Que, inclusive, quem tiver interesse nesse e-book, depois vai ficar aí na live publicado o endereço para. Sobre ele já. Ele pode ser adquirido, né, no site do Eduz, no sam.eduz, né, eduzz.com/998568, ou entrar no meu Instagram, Adem Santos, está no link na bio lá, clica e vai direto na página de compra do livro. É muito fácil de adquirir, é o e-book, eu ainda não fiz ele físico, mas vou fazer. Então, assim, é uma coisa que eu conto lá, esse avançar da coisa, né? Os filmes, eles foram ficando mais criativos. No início eram aqueles filmes tipo Sala Especial, né? Mais uma vez, quem tem mais de 40 e tantos anos vai lembrar, que passava na sexta-feira, na Record, né? Que era aqueles filmes com a Vera Fischer. Quando tinha Vera Fischer, era o topo da pirâmide, né? Mas aí os filmes, eles eram aqueles filmes primeiro com a diferença que os filmes já tinham sexo explícito, né? Mas uma coisa que foi terrível foi o surgimento dos filmes pro-am, profissionais amadores, né? Que eram aqueles filmes feitos
aquelas coisas do Joe Staliano, Bultmann. Eu cito isso aí no livro até como curiosidades, assim, né? Que eram aqueles filmes feitos à mão, digamos assim, né? Caras que vinham para o Brasil, que o Brasil era uma infinidade de... Aliás, o Brasil é uma infinidade de tipos, né? E é tão explorado isso sexualmente de uma maneira tão vulgar, tão cafajeste, tão baixa, né? A mulher é tão explorada, hoje todos são explorados. Então, aqueles filmes que os caras vinham no Brasil fazer filmes, né? Às vezes no Carnaval, no Rio de Janeiro, em outros lugares também, São Paulo, e filmes amadores, né? Os caras iam pegar as mulheres na rua, né, e pegar as pessoas na rua e fazer batia um papo tal, e fazia aqueles filmes, né, filmados sem muito cuidado, sem muita produção, né, com pessoas normais. Aí eu fui começar a descobrir pessoas normais, que eu digo pessoas que não eram atrizes ou atores de filmes, né. E depois eu fui descobrindo nas locadoras especializadas que eu comecei a frequentar, que tinha uma seção só de filmes que os próprios consumidores de pornografia faziam, ou seja, filmes, isso que você falou, né, de maridos expondo ali esposas, noivas, enfim, todo tipo de situações que eram filmes caseiros, né, isso na época eu achava o máximo, né, porque era gente como a gente, digamos assim, né. Vamos parar de dar ênfase um pouco a esses filmes. Eu quero saber da tua história, cara, que é o mais importante. Eu acho que é legal a gente falar sobre isso, mas como eu tô até pelo tempo também. Como eu estou acostumado a fazer programa, fazer programa de televisão, vamos dar ênfase, cara, no teu testemunho, cara, vamos dar ênfase. Você vivenciou isso durante 32 anos. Quando você, não sei se você quer falar sobre isso, quando você casou, você tinha esse problema já? Você já estava curado? Conta pra gente. Ainda tinha um resquício. O que aconteceu? Em 2002, 2003, 2004, é um período definitivo nisso, o que aconteceu? Eu me converti a Jesus, ou seja, eu entendi o que significava Jesus, o que isso significava, pelo menos mentalmente, né? Ou seja, eu comecei a ter uma busca por outras coisas, passei por algumas religiões, algumas coisas que eu vi que não faziam sentido, mas por conta de um amigo meu, né, de infância, que é meu amigo até hoje, o Guga, ele, né, tinha descoberto isso, né, e foi na minha casa me procurar e tal, e aí passei um processo estudando algumas coisas e eu encontrei Jesus, eu encontrei Jesus, digamos assim, né, porque ele está sempre, né, ele me achou ali, eu aceitei o primeiro convite mentalmente, achei, pô, esse cara é legal, nunca vi ninguém dizer que é o caminho, a verdade e a vida, como você falou ali no início, né? Exatamente, eu acho que por isso que você já sentiu de citar, não. porque... O João 82 é conhecereis a verdade vos libertará. Esse é o João 14,6. Caminho, a verdade, isso, de vez em quando eu confundo aí. Mas eu comecei, o único cara que chamou a responsa para isso foi esse, porque os outros não chamaram, né? Os outros, Kardec não falou isso, no budismo não tem isso, Jesus foi o único que falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Aí eu falei, caramba, né? Eu achei aquilo realmente... E eu me interessava pela figura de Jesus, né? Através das músicas do Roberto Carlos, que eu sou fã desde pequenininho. Eu via, né? Jesus Cristo, estou aqui. E ele tem músicas que falam de Jesus belíssimas, né? Eu estou até gravando várias delas para o meu canal de YouTube recentemente. E essa imagem de Jesus ficou guardada na minha memória através das músicas. Quando eu vi ele falando sobre Jesus também, aquela testemunho de fé dele sempre me chamou a atenção. E eu conheci, né, me converti, digamos assim, né, conversão para mim é você estar numa direção, aí você resolve mudar de direção. Mudei porque eu entendi Jesus de uma maneira mental, ainda não tinha vivido uma experiência maior, né, mas ainda continuava preso ao vício, né, eu comecei a injetar outros elementos, né, assim, além da música que me salvava a vida várias vezes, eu comecei a colocar o quê? Comecei a ler a Bíblia com um pouco mais de atenção, entendendo aquilo, né, mais por revelação, estudando algumas coisas e vendo as coisas que estavam escritas, e aquilo foi meio que começando um processo de lavagem, né? Lavando a mente, lavando os comportamentos. Eu nunca fui um cara religioso, não sou muito até hoje, não gosto de religião, não gosto muito de liturgia, mas assim, eu sou muito ligado em Jesus, naquilo que ele realmente fez, né, pela gente, né? A morte dele que nos traz vida, né? E aí eu fui entendendo isso foi entrando na minha vida de uma maneira mais palpável, né? Mas ainda era mental, assim, eu não tinha vivido uma experiência que me tirou daquele, né, desse universo todo que me prendia, né? Isso em 2004, então eu tinha por volta de 34 anos, aí que minha primeira conversão, digamos assim, né?
Nesse período, eu estava saindo de um relacionamento complicado e eu comecei a conhecer a minha atual esposa, né, a minha atual definitiva e eterna, né, eu conheci em 2004, então a gente já está junto aí provavelmente não, fazendo as contas, a gente vai fazer 15 de casado, mais 3, né, a matemática vai me falhar agora, mas já é uma caminhada bem significativa. E a gente começou um relacionamento com o seguinte alicerce: nós vamos nos relacionar, mas tendo Jesus na nossa ligação, no nosso casamento, na época era namoro, né, a gente namorou, nem ficamos noivos, nada, nós namoramos e depois casamos depois de 3 anos. Né? Então, por isso que é importante você conhecer alguém que tem a mesma fé que você, que passa a ter a mesma compreensão. Embora eu estivesse mais iniciando e ela já tinha uma certa caminhada, a gente sabia, pela nossa idade já na época, um pouco mais, né, elástica, assim, que a gente só ia conseguir dar certo se tivesse realmente 18 anos, ela está dizendo, que a gente já convive. Aqui, assim, parece que foram 18, parece que é 5 anos, assim, porque a gente vive dificuldades também, mas, assim, é um relacionamento, eu estou sempre renovando isso, e é sempre muito bom, a gente se relaciona de uma maneira até jovial, assim. E foi muito importante ter Jesus dando a base do relacionamento. Vamos seguir junto, porque senão não vai dar certo. A gente já tinha passado por coisas, ela, vimos que não ia dar certo. Vamos seguir nesse caminho aqui, né? E a gente estava numa igreja na época, que foi importante nessa primeira fase. Passado um tempo, a gente acabou se desligando, né, por algumas razões e tal. Mas mantivemos nosso relacionamento, o nosso intuito de casar, né? Casamos ainda, a gente casou nessa outra igreja e tal. Eu ainda eu não era liberto totalmente, não. Eu fazia alguns propósitos, às vezes comigo, de falar, não, eu quero me livrar disso. Comecei a querer me livrar, né, de uma maneira mais intensa, vi que aquilo não funcionava na vida, no relacionamento, né? Não me sentia bem com aquilo, né? E aí nós casamos também com essa referência e fui, né, tentando largar, mas eu não conseguia sozinho, né? Não era uma coisa que eu tentava ficar um tempo e tal, mas dava uma oportunidade, ia para a internet, olhar para o site de novo. E aí a gente se afastou dessa igreja e tal, a gente viveu umas dificuldades pessoais, assim, no casamento, financeiras, estruturais, e realmente eu vi que não ia dar certo a coisa e a gente realmente precisava voltar, né, para essa coisa da convivência com um corpo saudável, com pessoas que estão ali professando a mesma fé que você e tal. E aí, resumindo a história, a gente voltou, né, ela voltou primeiro, eu fui atrás e resolvi experimentar coisas que eu ainda não conhecia, né, nesse âmbito espiritual, digamos assim, né, e ver até que lugar esse caminho, a verdade e a vida ia me levar, porque eu falava, teve um dia que eu falei, olha, eu não aguento mais essas situações que estão ocorrendo, né, coisas também pessoais, profissionais que se repetiam, esse problema, outros, falei, não quero mais, eu quero experimentar outras coisas, né, e fui abrindo espaço para isso, né, uma coisa que foi muito importante nesse período foi perdão. Tinha algumas situações mal resolvidas com algumas pessoas, né, dessa outra igreja e tal. Andando aqui pelo bairro, eu vi uma delas, desses meus amigos, atravessei a rua com o intuito de, olha, eu quero pedir perdão tal, por algumas coisas, tal, ele também da mesma forma. Esse é o início. Parece que isso abriu. Isso foi, eu acredito, eu tenho certeza que esse foi o início de abrir a cachoeira, sabe? Abrir a torneira, porque eu já conhecia Jesus mentalmente, mas assim, não estava funcionando, né? Eu ainda era preso ao vício. E aí, nós, nesse processo de retornar para a igreja e liberar, sabe, perdoar pessoas, perdoar o passado, né? No meu caso, o passado em algumas questões pessoais, profissionais, perdoar a mim mesmo, né? De estar naquela situação, enfim, perdoar pessoas, situações. Aí realmente isso parece que abriu uma porteira, né, para que viesse essa bênção, essa libertação mesmo, que é uma libertação sobrenatural que eu considero, quando eu vivi uma experiência real com a pessoa de Jesus, né, que é algo que eu vivi nessa igreja que a gente foi, que é a Igreja Videira, onde depois nós nos conhecemos também, né. Eu fui para um dos encontros com Deus que tem lá até hoje, e é uma coisa que eu tinha pavor na época, eu não ia em nenhum desses encontros, porque eu não queria saber.
Mas nesse período eu falei, eu vou abrir todas as possibilidades, porque eu quero encontrar esse caminho, a verdade e a vida, eu quero ser conduzido por ele. Aí, num desses encontros, em 2013, né, então você vê que é uma coisa que não é, já são aqui 8 anos, né, que eu realmente fui liberto definitivamente, né, que até a Eliana estava lá também nesse encontro, foi em novembro de 2013. E aí, ele participando, né, ouvindo as palavras, eu já me considerava que tinha havido um encontro com Deus, mas aí no momento que existe lá, que é o chamado batismo no Espírito Santo, né, que era uma coisa que eu não tinha muita intimidade, eu falava, bom, acho que tá bom para mim já. Né? Aí naquele momento que eu vivi essa experiência pessoal com Jesus, né? Eu sempre digo isso, sem perder a consciência em nenhum momento, sem ser, né, sabia do que estava acontecendo, mas assim, eu fui invadido por algo que eu nunca tinha experimentado, né? Que na época depois eu fui entender melhor sobre batismo com fogo, essas coisas. Eu perdi o controle dos meus sentidos totalmente, né? É como se eu tivesse entrado num fogo, né? Numa fogueira que te envolvesse e as pessoas têm que te segurar, senão você vai voando junto, tal. Mas sem perder a consciência, né? Eu sabia quem eu era, o que eu estava fazendo ali, e tal. E isso durou alguns instantes, né? São coisas que acontecem até hoje, mas em proporções menores. Mas essa foi a minha primeira experiência pessoal com o Espírito Santo vivo de Jesus, né? Com o Deus vivo, né? Que é o Deus que eu creio que está conosco, né? Quando a gente aceita, quando a gente permite que Ele venha fazer morada na gente, é o Deus que está com a gente o tempo inteiro, e você conhece isso tão bem como eu, de certa forma, porque Deus ele quer se revelar a todos, né? Ele quer que todos o aceitem, mas Ele não obriga, né? A gente precisa deixar que ele entre, né? O Espírito Santo, Jesus é um gentleman, né? É o maior de todos. Ele bate na porta, ele vai ficar batendo na porta a vida inteira. Ele estava batendo na porta, né? Apocalipse 3:24, que foi escrito pelo apóstolo João, né? Pelo discípulo e pelo apóstolo João, ele fala, Apocalipse 3:24, fala, Jesus fala, eis que estou à porta e bato, aquele que abrir, entrarei e cearei com ele. Por que eis que estou à porta e bato? Quem bate, bate porque está do lado de fora, né? Se eis que estou à porta e bato, Jesus, eu estou batendo na porta do seu coração. Se você permitir, porque eu sou um cavalheiro, que eu adentre na sua vida, eu vou dar para você o alimento físico e o alimento espiritual. E o espiritual é o mais importante, é claro. O físico, ele vai vir independentemente da sua vontade ou não, porque a palavra fala, buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça e as demais coisas serão acrescentadas. Eu acho interessante, e a nossa live já está chegando ao final, foram 32 anos de luta, e eu quero deixar claro para você que está acompanhando a nossa live agora, o que vai acompanhar depois, que vai ficar no meu feed aí, vai ficar no feed do Ari também, é que se você tem esse problema, homem, ou se você é mulher que tem esse problema, e você está tentando se libertar disso, existe cura. Existe a cura. Eu me recordo uma vez, quando um cara chegou para mim e falou, pô, você é cristão, Júlio? E onde é que você encontra a felicidade? Porque você não pode fazer isso, você não pode beber, você não pode fumar, você não pode, você não pode, você não pode. E como eu já fiz tudo isso na vida, já bebi, já fumei, já aprontei pra caramba, a minha resposta foi muito simples. Eu falei, cara, deixa eu te falar uma coisa, eu sou livre, sabe por quê? Porque eu não sou mais escravo dessas coisas que eu fazia, porque eu era escravo do vício do cigarro, eu era escravo do álcool. Estou falando eu, porque eu bebia muito, por quase todos os dias. Tem gente que bebe uma ou outra coisa e está tudo bem, mas tem pessoas que não podem. Eu era escravo de chegar num restaurante e começar a tomar uísque 7 horas da noite até 4 horas da manhã. Não saía carregado, não, saía bem. Mas eu já tinha uma rotina de fazer aquilo quase que todos os dias antigamente. Falo de coisa de quando eu tinha 20, 30 anos de idade. Então, hoje, eu sou livre. Eu escolho não fazer isso. Não é que eu não posso fazer isso. A palavra fala, Paulo fala, tudo me é lícito. Eu posso fazer o que eu quiser, mas nem tudo me convém. Então é por isso que eu quero deixar essa mensagem para quem está acompanhando essa live agora e para quem vai acompanhar depois. Aqui está a história de um cara. Foram 32 anos. Pesados, cara. Pesados. Pesados demais da conta, sabe? E
Hoje o Adrien, ele está ali perto e está contando uma história, cara, de um cara que tem uma família linda, tem um filho muito bonito, tem uma esposa, e a gente vê a união desse casal. Problemas tem, creio que deve ter, como todo casal tem, mas esse problema que ele tinha, que tirava a paz dele, porque era ele que na madrugada perdia o sono com isso. Era ele que durante o dia ia trabalhar e estava sem força, porque ele havia passado a noite inteira lidando com esse problema. E o cara está liberto, sabe? Então, se você passa por isso hoje, e se você conhece alguém que passa por isso, chega para essa pessoa, ou você tem entendimento que isso pode passar, sabe? A palavra de Deus fala que Jesus ele quebra os nossos grilhões. Ele nos arranca de toda a escravidão. Ele nos tira de qualquer masmorra. Basta você querer, como o Adem disse. E foi muito bonito o que ele falou. Jesus veio e bateu na porta do coração dele. E se resolveu abrir o coração, né, Adem? Você abriu a porta para ele, né? Sim, e assim, eu estou aqui justamente para mostrar isso, né? Como você falou algumas vezes, né? Não tem nenhum tipo de condenação nisso para ninguém, porque é algo que muitas pessoas me procuram, né? Nesse período todo, desde 2013, quando eu vivi a experiência. No próximo encontro que teve, eu já fui trabalhando a serviço, né? Então, eu descobri um lugar que eu podia tocar também e fazer essa parte do louvor de uma maneira livre, é uma das coisas que eu faço com mais prazer na minha Sem vida hoje em dia. acusação, né? Então, eu fui já para servir, né? E aí, eu comecei a dar esse testemunho, até que me motivou a escrever o livro, um tempo depois. E aí, sempre que eu falo sobre isso, as pessoas vêm me procurar depois, em particular, pedindo, o que eu faço? Ora por mim e tal. Eu falo, olha, óbvio que eu vou orar por você, eu posso liberar isso que aconteceu comigo para que aconteça com você também. Mas, assim, é importante ter essa porta aberta, sabe, do coração aí. Você vê que a coisa não está funcionando. Tem gente que buscou. Eu fiquei um tempo, eu fiz psicanálise, tudo, não funcionou comigo, nada disso. O que funcionou mesmo foi essa experiência sobrenatural, milagrosa de Muito bom. libertação instantânea, né? Acho que naquele momento ali, Deus, ele falou, algumas coisas eu vou arrancar de você imediatamente, outras são processos que a gente vai lidando, mas isso, né, até para concluir essa história, depois que eu voltei daquele encontro, em 2013, foi que eu experimentei realmente prazer sexual no casamento de uma maneira, até hoje, sabe, cada vez mais e mais, porque é uma aliança que vai se fortalecendo. Eu não tenho o menor, né, a gente não é proibido de nada, eu não tenho a menor vontade de olhar nenhum tipo de site, né, as pessoas me mandavam às vezes algumas coisas, tal, eu já ia apagando, nem falava, não me manda mais que eu não quero ver nada, eu já Ficou ia, liberto de né, verdade. não tenho mais, sim, não tenho mais nenhuma conexão com isso, o pastor Ivan sempre fala de conexão, né, conexão, né, então isso daí é uma coisa que Deus graciou, mais uma das graças que ele, né, dá para a gente, ele falou, isso aí eu vou tirar da sua vida imediatamente, né? A tua mente danificada, ela está aí, mas ela não apita mais, ela não funciona mais nessa área, né? Porque ele chegou e falou, isso eu vou arrancar fora da sua vida para você poder viver, né, em paz de outras maneiras, né? E o Muito bem. restante é processo e a gente vai em frente, né? Então vamos fazer o seguinte, Adem, eu vou falar umas palavras aqui, você repete o que eu vou falar, porque o que eu quero fazer agora é justamente o que o Adem fez em 2013, há 8 anos atrás. Ele abriu a porta do coração para Jesus entrar aceitando Jesus na vida dele, e aí ele já havia aceitado, mas ele teve um pacto de verdade com o Espírito Santo. Se você está acompanhando a gente agora e quer abrir a porta do seu coração para Jesus Cristo entrar na sua vida, repete essa oração comigo. Você não vai mudar de religião. Eu não estou te convidando para uma seita. Eu não estou te convidando, eu estou te convidando para um estilo de vida. Estou te convidando para você viver com Jesus Cristo. Tua vida vai mudar? Muito. Vai acabar os seus problemas? Não vai. Não vai acabar, mas vai te ajudar bastante. É quando você estiver passando por eles, você tem em quem se apegar. Então, se você quiser ter essa experiência que o Adem teve, que eu tenho todos os dias, repete essa oração comigo agora, porque a palavra de Deus diz em Romanos, se você confessar com a tua boca e aceitar Jesus Cristo com o seu coração, você vai encontrar a vida eterna, independentemente da sua religião. Repete comigo. Senhor Jesus, Senhor Jesus, nessa noite,
nessa noite. Eu te recebo Eu te recebo mais uma vez como meu Senhor e Salvador. como meu Senhor e Salvador. Escreve meu nome Escreve meu nome no livro da vida no livro da vida e me dá a vida eterna. e me dá a vida eterna. É isso. Deus, a gente ora pelas pessoas que estão acompanhando a gente aí, que Deus abençoe cada uma delas, que Deus abençoe, Adi, imensamente a sua vida. O Adi, Adi, fala rapidamente, cara, o e-book seu para quem quiser adquirir, para ler o teu testemunho por completo, cara. Então, o nome do e-book é Liberto pelo Amor, né? É só entrar no meu, acho que o mais fácil é isso, entrar no meu perfil do Instagram, lá no link na bio já vai ter o link para clicar lá, já vai direto na página que compra o livro, custa R$ 25, e ainda não tem uma versão física, mas com fé em Deus, né, faremos uma edição física também. Então é isso, é só link na bio, Liberto pelo Amor, e também acompanhe meu canal no YouTube, canal Adem Santos Oficial, onde eu faço música, toda semana um vídeo novo, música do coração, daquilo que eu gosto de fazer, com carinho. Hoje eu subi um vídeo maravilhoso, muito legal. E eu quero te agradecer por essa oportunidade, você é um excelente comunicador, é muito fácil conversar com você, porque você sabe conduzir, muito bom. Eu fico extremamente feliz e grato por essa oportunidade. E vamos em frente. Grande beijo, meu amigo. Obrigado pelo carinho. Eu vou salvar essa live no meu Instagram aí, tá bom? Daqui a pouco eu já baixo aqui e mando baixo. Beijão, Adem. Obrigado. Valeu. Galera, sempre tem muito obrigado. Obrigado a todos vocês, tá? Tá aqui o Luiz, o Lula, a Dora, a Cláudia, Alex Parpinelli, o Alex, Francisca, a Alessandra, a Geude, a Eliana, Sandra Macedo, a Ruth, a Ângela, Dedé Ribeiro, Regina, Maria, Regina, Sandra, e aqui tem Rosilene, Albina Freitas, Mark Lopes, Cléo Vasconcelos, Flávia Lazuri, cara, todos vocês estiveram com a gente aí. Obrigado. Marcelo, né? Marcelo Mazei. Marcelo Mazei, nosso explorador. Valeu, Adem. Obrigado, velho. Nos vemos. Um abração. Gente, valeu. A cruz me libertou.